Olá, saudações a todos. Hoje faremos uma introdução acerca de um processo muito antigo, porém fundamental na construção de todo e qualquer projeto realizado pela humanidade. Na arte, esse processo ele atua desde o esboço de uma obra, o estudo antecipado desta mesma obra, ou como mídia final para a realização de uma obra feito única e exclusivamente com esse processo. Os métodos são encontrados desde os primórdios dos achados arqueológicos, das cavernas antigas, as cavernas da Espanha, em Altamira, a caverna de Lascaux, a gruta de Lascaux, na França. Então nós podemos observar diversos métodos realizados pelos artistas do passado. Cada época tem, com certeza, a sua metodologia. As épocas mais antigas se valeram de maneiras de observação, como a pareidolia, por exemplo, que era um processo natural no ser humano, aquele processo em que as crianças veem nuvens no céu e veem elefantes nas nuvens e tudo mais. A pareidolia é um processo de memória, onde a imagem ali se encontra e ali o observador encaixa, na verdade é essa palavra, ele vai encaixar aquela imagem mental naquele processo. Assim procedia aqueles primitivos das cavernas, quando acendiam suas fogueiras, a sombra na parede da caverna criavam imagens do seu cotidiano, aquilo que eles viviam em sua época. Então esses métodos eles vão evoluindo de acordo com o pensamento tecnológico, com o processo de mídia tecnológica que vai acontecendo em seu determinado período. Cada artista, em sua época, tem a sua maneira de trabalhar com os artefatos que existiam em sua época. Nós podemos ver aí em estudos, em histórias, na própria história da arte, nós podemos ver a presença de métodos como a quadrícula do século XIV. O artista Durer usava muito esse método. A câmera escura, que era utilizada no século XVI pelo artista Vermeer, a gente vê muito bem isso ser citado nos tratados de pintura do próprio artista. E aí esses métodos eles vão avançando, eles vão avançando e a gente percebe uma preocupação do artista em representar o natural. Ele se coloca, a maioria dos artistas se colocam numa posição de representar o natural. Com a arte moderna, essa preocupação ela mudou, ela tomou uma outra, uma nova vertente, vamos dizer assim, porque não reside, a arte não reside na mera representação do natural. Ela pode usar a representação do natural como simbologia para representar algo que é muito mais importante, a beleza, a estética, o prazer, o conforto visual de quem a observa. Pois bem, seguindo esse raciocínio, hoje nós temos novas tecnologias, a projeção, por exemplo, pelo data show, muitos artistas que enveredam pela área do realismo. Veja bem, realismo, naturalismo, são duas coisas, eu sempre falo com os meus
meus queridos alunos, que o realismo e o naturalismo são duas coisas, porém, uma está dentro da outra. Essa questão do realismo, representar a realidade, neste contexto está o naturalismo. Como está uma série de outros processos plásticos, estéticos, né? Muitos deles você até diz assim, não, isso aí até uma criança desenharia. Pois bem, não é bem assim. O processo simbólico, ele está muito forte ali por trás daquela imagem. Eu poderia dizer assim, aquela imagem erroneamente classificada como errada, né? E não é bem assim, né? Nós não temos essa preocupação, o artista, em trabalhar, por exemplo, no meu caso, eu não me preocupo muito com essa questão do realismo em minha obra. Ele existe, ele está presente, porém, simbolicamente, eu tenho um processo bem maior por trás desse processo, né? Eu tenho uma preocupação bem maior com o símbolo do que com propriamente o processo de descrever, né, um objeto no seu aspecto realista. Até porque a natureza da arte, a arte não busca esse fim. A busca da arte é pela beleza. E o caminho, cada artista é quem decide. Pois bem, mas dado a esse aspecto, nós vivemos uma época que a tecnologia avançou muito, né? Onde muitos dos artistas estão buscando métodos novos para atingir este processo realista. O hiperrealismo, o realismo fotográfico, né, se apropria de uma série de artifícios tecnológicos, né, hoje, para atravessar este problema. Para muitos artistas, o desenho tem que ser voltado para o realismo. Muitos artistas pensam assim, embora não seja esse o processo. Porém, no naturalismo, né, que é um processo que está dentro do âmbito realista, não existia essa preocupação, porque no naturalismo existia uma interferência, né, uma abstração do artista, onde a gente vê isso em Sorolla, por exemplo, o pintor espanhol, né, do século XIX, né, o Sorolla, ele representava muito bem o campo, o mundo em que ele vivia, através de um naturalismo, né, onde nele existia um idealismo, tanto nas cores, né, como na textura de sua pintura, todo o processo. Então, ele se valia de um processo clássico, né, do processo naturalista, da escola naturalista, não é isso? E aí ele desenvolveu todo um trabalho pessoal, quando ele começou, né, a adicionar, a agregar aspectos da sua própria personalidade, do seu próprio processo criador. Então, os métodos, desde a escola antiga para cá, desde as grutas de Altamira e Lascaux para cá, foram evoluindo, e o indivíduo também, filosoficamente falando, foi evoluindo e agregando esses aspectos filosóficos à obra de arte de hoje. Então, a crítica de arte, ela muitas vezes é severa quando se depara diante de uma obra feita por mecanismos que não são aquele mecanismo natural, né? Aquele mecanismo de observação natural, né? Então os artistas de hoje, eles estão mais reflexivos com esse processo, guiados por essa crítica muito bem apurada sobre a questão da obra de arte. Pois bem, então é disso que nós estamos falando, sim. Nós estamos falando do desenho.
Nós estamos falando do desenho, estamos falando dos métodos que levam você a desenrolar um trabalho pessoal e natural. Então, eu sou Eugênio Pacelli, eu sou desenhista, pintor, escultor, artista experimentalista, trabalho numa série de aspectos com relação ao ensino da arte, principalmente nessa área de metodologia e materiais. Materiais diversos para a elaboração de uma obra pessoal. E estou aqui com vocês para a gente desenvolver um trabalho, né, um método, uma ferramenta, onde nós vamos avançar nesse processo da observação. Costumo dizer aos meus alunos que desenhar é muito mais observar do que puro movimento motor, não é? Então, desenhar vai muito mais além desse processo do que desenvolver uma habilidade motora. A habilidade motora, ela com certeza, ela é muito importante, é dela que a gente vai se apropriar, né, para poder realizar o nosso trabalho. Mas a observação, este sim, é um aspecto que levou muitos e muitos artistas, desde agora até o passado, né, e talvez futuramente, levou esses artistas a procurarem métodos, né, onde ele possa encontrar com uma espécie de, vamos dizer assim, identidade, né, identidade da sua arte, linguagem, né? Essa identidade ela é muito importante e é através do desenho, da natureza do desenho, da simplicidade do desenho, que nós atravessamos essa etapa e vamos nos encontrar com esta identidade, ok? Então, ficamos para uma próxima etapa, onde eu vou explicar um pouco mais sobre esse método. Eu estou aqui querendo apresentar a vocês um método, não é? Onde vocês vão poder, né, trabalhar esse aspecto da observação. Tá ok? Eu peço a todos que compartilhem, dê um legalzinho lá no canal, né? E passem para frente essas ideias, porque tem muita gente precisando desenvolver este conteúdo, ok? Um grande abraço a todos, muita paz, muita luz, e vamos para a próxima etapa, onde eu vou mostrar a vocês o processo passo a passo que eu denominei de caligrama, a caligrafia da forma, ok? Este processo, ele vai mostrar a vocês passo a passo o quanto é importante esse aspecto da observação. Ele não vai ensinar ninguém a desenhar. Vocês, por natureza, já sabem desenhar, ok? Vocês têm todo o processo já nato, já existe em vocês. Todo aquele que procura o desenho já tem esse processo. Ele vai apenas auxiliar vocês como uma ferramenta qualquer a aprender a observar o objeto em que vocês vão trabalhar esse translado, ou seja, essa descrição. Vocês vão descrever, vocês vão representar o objeto observado através dessa técnica. Esta é a minha proposta. Na próxima aula nós começamos este processo passo a passo, ok? Um grande abraço, muito prazer aqui estar com vocês, muita paz, muita luz para todos. Grande abraço.